Ministério Ismael Gontijo. Milagres, o poder de Deus, a salvação. Seja transformado através da unção. Esse é um texto interessante porque tem algumas coisas incríveis nele que muitas vezes a gente passa por cima e não percebe. Mas a Bíblia conta que Jesus vinha andando por uma cidadezinha muito pequenininha, simplesinha, exatamente tipo assim, ouvidor, pastor. No meio de gente humilde é que Jesus fazia milagre. Não é no meio de gente arrogante que acontecem os maiores milagres. Gente metida à besta, gente rica, nariz empinado, não recebe nada de Jesus. Aprendam isso. São vocês, os mais humildes, que conseguem os milagres maiores das mãos do Senhor. Eu sou um pregador de milagre, eu sou um milagreiro, eu faço isso por amor. Não vim aqui na igreja por dinheiro, não venho por oferta. Os que andam comigo, que me conhecem, sabem que eu não aceito oferta, nem da igreja, nem de nenhum de vocês. Não aceito. Você não pode me dar oferta, porque eu não pego. Não pego um centavo e também não tiro. Tem um sujeito que diz, não pego porque eu tiro, né? Não tiro também não. Não tiro e o pastor não pode tirar a oferta para mim. São nesses lugares humildes, de gente humilde e bonita como vocês, os lugares onde acontecem os maiores milagres. Glória a Deus. Ontem eu ministrei na igreja Filadélfia da Pastora Divina, ali em Catalão, num lugar simples, era a última rua do bairro. Mas vou dizer agora para vocês, para caber o povo, para caber os carros na rua já foi difícil. Não havia lugar para o povo em pé. E centenas de pessoas foram curadas ontem. Sabe por quê? Porque eram humildes. O lugar era humilde. Nós somos humildes. Nós vamos em lugares onde Jesus sempre foi. Jesus sempre andou em lugares humildes. Nas cidades pequenininhas, raramente Jesus fez milagres em Jerusalém. Porque os arrogantes, os orgulhosos, os ricos estavam lá. Jesus ia para Betânia, para Naim, como este lugar aqui, que era uma cidade bem pequenininha, tipo, muito menor que o Vidor. Mas são nesses lugares onde acontecem as maiores manifestações de poder. A Bíblia diz que Jesus ia entrando em Naim, e com ele ia grande multidão. Interessante, que quando Jesus está por perto, as multidões estavam. Só que quando Jesus está no centro de uma multidão, não existe choro, não existe doença, não existe dor, não existe tragédia, o seu casamento não acaba, você não fica doente, não existe lágrimas para chorar, porque todos aqueles que servem a Jesus são curados, libertos, salvos e sorridentes. A Bíblia diz que vinha chegando uma multidão entrando naquela cidadezinha com Jesus. O motivo deles estarem ali era a própria vida representada pelo Senhor. A vida em pessoa estava ali. Quando Jesus vem chegando, aquela multidão que andava com ele não sofria. Todos que estiveram doentes já tinham sido curados. Todos. Não havia mais doente, não havia mais dor, não havia mais morte, não havia mais ameaça de morte, não havia. Era uma multidão de gente feliz e vinha descendo para entrar na cidade, para alegrar a cidade. Porém a Bíblia diz que ao entrar na cidade havia uma outra multidão saindo. As duas multidões se encontram na porta da cidade. Uma feliz, sorridente, maravilhosa, linda, todo mundo, entendeu? Contando milagre, todo mundo sadio, ninguém mais lembrava de dor. Estava igual a senhora, meu irmão, não lembrava mais de dor, nem de bico de papagaio, nem de desgraceira nenhuma. Porém a outra que saía, chorava. O centro da atenção daquela multidão que saía era a morte. Enquanto a vida estava no centro da multidão que entrava, a morte era o motivo da multidão que saía. Todos ali, chorando pela vida jovem de um menino que era filho único de uma viúva. Imagina que a situação daquela pobre mulher, porque viúva naquela época em Israel, gente, era terrível. E se uma mulher ficasse sem filhos, ninguém dava valor para ela. Ela tinha um único filho, ela era jovem e estava perdendo aquele menino.
A Bíblia diz que todos choravam e todos se lamentavam com aquela mulher. O choro era tanto, a angústia era tanta, que ninguém percebeu a chegada do Senhor Jesus. Ninguém percebeu a entrada daquela multidão que encontrou a multidão da morte. Uma era a multidão da vida e a outra a multidão da morte. A que saía, chorava, porque todas as vezes que a morte é o nosso motivo, que a doença é o nosso motivo, que a depressão, que a angústia, o sofrimento e a amargura é o nosso motivo de viver, nós choramos e nós nem conseguimos ver quando Deus se aproxima. A Bíblia diz que Jesus vem chegando e ele veio aquele desespero. Aprenda uma coisa, meu irmão: Jesus é o único. Amém. Ninguém mais. Quando as dores mudam para dentro da sua casa, quando a doença chega, quando o câncer entope os seus sonhos e transforma em pesadelo, quando tudo que você espera começa a acabar por uma doença que começa a roubar a sua vida pelos poros, você pode ter certeza que ninguém vê. Os parentes são os primeiros a sumir, pastor. Os amigos somem logo depois, o dinheiro também some e não fica ninguém para te consolar e te ajudar. É verdade. Mas Jesus é o único que vê. Amém. E a Bíblia diz que, vindo o Senhor, vendo aquela multidão chorando, todos choravam. Todos choravam. A Bíblia diz que, vendo a mulher, vendo o seu desespero, a dor, e Jesus é o único que vê a dor mesmo quando ela está calada dentro da nossa alma, e nós fechamos a boca e não abrimos, o Senhor Jesus é o único que consegue ver. Amém. A Bíblia diz que, vendo-a, ele se aproxima da mulher, e no versículo 13, a Bíblia diz que, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Amém. Aprendam uma coisa, meus irmãos: eu sou um pregador de milagres. O milagre acontece porque Jesus tem compaixão de nós. Porque Ele não precisa de você, não precisa de mim e não precisa de nada e nem de ninguém. Ele nos cura, nos liberta, nos salva, nos reedifica, nos reestrutura por compaixão. Simplesmente por compaixão. Não porque precisa de você, ou da sua ofertinha, ou da sua religiãozinha. Não! Ele precisa simplesmente que você chore diante dele para ele ter a compaixão. O Senhor não deixa as nossas lágrimas caírem no chão. Todas as vezes que você chora, o Senhor contempla as suas lágrimas e tem compaixão de você. Amém. Esta é a base do milagre. Quando você, na sua vida, consegue provocar o coração do Senhor para que Ele se mova em compaixão pela sua vida e pelos seus dramas. Isto é Evangelho. Evangelho é a única força no planeta que resolve algum problema, porque nada resolve. Então a Bíblia diz que Jesus moveu-se de compaixão por aquela mulher. Meu irmão, põe um pouco de grave, porque vai pegar um microfone aqui daquela caixa. A Bíblia diz que Jesus moveu-se de compaixão por aquela mulher e disse: não chores. Sabe, meu irmão, quando a lágrima é a única companhia que fica, quando as lágrimas são o nosso único alimento e as nossas amigas, porque os amigos foram embora, quando as lágrimas nos dominam os sentimentos e nós não conseguimos crer e nem esperar mais. Eu vivo no meio de multidão de gente desesperada e angustiada, e sei que o Senhor é o único que diz: não chore, e enxuga a lágrima. Nós, quando dizemos uns aos outros não chorem, nós não temos poder em nós para fazer nada, mas Jesus tem. Ele disse àquela mulher: não chore, porque ele sabia que ele enxugaria a lágrima dela e daquela multidão um pouco de minutos. Essa noite, muitos de vocês estão doentes e vieram aqui por um milagre. Então nessa noite eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã: não chore, porque o Senhor Jesus ouviu a sua oração, a sua dor e viu a sua lágrima. Então a Bíblia diz que o Senhor, movido de compaixão, chegou-se. O Senhor vem ao seu encontro. Ele vem até você. O Senhor não fica exigindo sacrifícios eternos de você. Ele vem até você. Quando Ele vê a sua lágrima, o seu desespero, a sua angústia, o Senhor se move em sua direção. A Bíblia diz que Ele chegou e tocou no esquife.
O Senhor é o único que toca a morte e faz a morte parar. Naquele momento em que o Senhor veio e tocou a morte parou. E fazem 2000 anos que a morte continua parando diante do Senhor Jesus com o seu toque. Aleluia. Eu sou um fazedor de milagres, e todas as vezes que estendo em minhas mãos, a morte para. A morte para porque o poder do nome dele é real. Porque ninguém pode se levantar contra Jesus e vencer. Ele é o único que ordena a morte e ela para imediatamente. Naquele momento Jesus tocou a morte e a morte parou. Glória a Deus. Ela sempre para, porque ela sabe quem é o Senhor, ela sabe quem é o Rei, e ela sabe quem é o Deus da vida. Vida não perde para a morte. Vida sempre venceu e sempre vencerá a morte, porque Jesus é a própria vida em pessoa. E ali naquele lugar, ele tocou a morte e fez a morte parar. Meu irmão e minha irmã, se a doença chegou na sua casa e na sua vida, lembre-se de uma coisa: o Senhor Jesus faz a morte parar. Sempre fez. Então aqueles que levavam o esquife pararam. A morte tinha que parar ali. Estava o Senhor diante dela. O Senhor disse: pare, e a morte parou. A Bíblia conta que o Senhor chegou diante daquele jovem morto e disse: levanta-te, eu te ordeno. Jesus é o único que ordena para quem está morto, os seus delitos e pecados, enfermidades, dores, amarguras, angústias, solidão, depressão, e ela sai em nome de Jesus. Ele é o único que ordena e a morte sai. Quando nós fazemos isso, fazemos em nome dele, pelo poder que ele tem. Amém. Não existe ninguém no planeta que pode fazer nada a não ser ele. Não existe uma força maior do que Jesus Cristo em todo o universo. As pessoas que não creem em Jesus estão enganadas, elas estão equivocadas. Por quê? Porque as nossas igrejas transformaram Jesus em religião. Jesus não é religião, ele é Senhor de todas as coisas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem uma água para mim, pastor? Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, morre, que Jesus disse: jovem, levanta-te, como se aquele menino estivesse dormindo, como se ele estivesse dormindo para o Senhor da vida. Morte e sono é a mesma coisa. Se você estiver dormindo para o Senhor, ou se você estiver morto, para Ele é a mesma coisa. Ele te manda levantar, você levanta. Não existe nada que possa impedir a ordem de Jesus de ser cumprida. Nessa noite, o Senhor vai ordenar a sua enfermidade e ela vai sair. Amém. O Senhor vai ordenar as suas amarguras, ela vai sair. As suas decepções, os seus problemas, os seus desafios não vencidos, a sua depressão que está matando e que está secando sua alma, o Senhor vai ordenar e ela vai sair. Então, a Bíblia diz que naquele momento o morto se assentou. Sabe de uma coisa? Diante da ordem de Jesus, até morto se assenta. A Bíblia diz que o jovem se assentou. O morto, que estava morto, assentou. Morto não se assenta, a não ser quando Jesus manda. Não existe ordem dada pelo rei que não seja obedecida, até mesmo pela doença e pela morte. Aprendam isso. Eu tenho visto câncer, lúpus, toda e qualquer enfermidade ser curada em nome de Jesus, porque não há poder que possa resistir uma ordem dele. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Jesus pelo qual eu vivo e pelo qual eu morro. A morte se curva diante do rei. A morte se curva diante do Senhor Jesus. Não existe jeito de resistir uma ordem dele. Ele diz: moço, levanta-te. E um morto se levantou. Assim como milhões de pessoas se levantam das suas mortes de cada dia, das suas enfermidades, das suas depressões, das suas amarguras, das suas dores, das suas feridas não curadas, dos seus traumas horrorosos que guardam na alma e que adoecem seus corpos todos os dias. Levantam-se e continuam levantando, no simples toque nosso, quando nós tocamos em nome de Jesus. Então a Bíblia diz: e entregou a sua mãe. Quando o Senhor Jesus entregou aquele jovem, a sua mãe, a multidão de chorosos perdeu o motivo. A multidão perdeu o motivo de estar ali. A morte já não reinava mais, já não existia nenhum tipo de morte ali. Todos aqueles que se reuniram em torno da morte deixaram de ter motivo de estar ali. Trocaram de motivo.
Claro. Porque quando o Senhor da vida transforma a morte em vida, aqueles que andavam atrás da morte começam a andar atrás da vida. É assim na nossa vida, meus caros. Nós só precisamos de trocar de objetivo. Milhões e bilhões de pessoas em todo o mundo vivem atrás da morte. Seu motivo é a tristeza, é a depressão, é a amargura. Seu casamento acabou, seus filhos foram para as drogas, suas filhas viraram prostitutas, os seus maridos foram embora, suas mulheres adoeceram e morreram. Motivos de morte. Mas quando o Senhor toca, ressuscita uma nova vida, e a vida que tinha, que era motivo de morte, começa a ter um motivo de vida para o Deus. Nesta noite, tudo o que aconteceu aqui vai acontecer nesta igreja. Porque o Senhor está aqui, Ele continua igual. O Senhor Jesus nunca mudou. Há 2000 anos que Ele é exatamente a mesma pessoa. A Bíblia diz que quando todos viram a morte morrer, a morte desaparecer, e o motivo daquele choro todo acabar, quando aquele menino foi entregue à sua mãe, apoderou-se de todos um grande temor. Então glorificavam a Deus. Sabe por que o Senhor vence a morte por você? Para você glorificá-lo como Senhor, como Deus da sua vida. Uma vida amarga, uma vida triste, uma vida cheia de lágrimas, por uma vida cheia de sorriso que glorifica o nome do Senhor. Dor não glorifica a Deus, não. Angústia não glorifica nem exalta o nome de Jesus. Ninguém consegue adorar o Senhor com dor. Ninguém consegue comemorar um câncer, entendeu? Eu como picanha, pastora, mas não é comemorando doença não. Eu comemoro, entendeu? É festa e alegria, porque sou mais que vencedor. Na minha vida não tem doença, na minha vida não tem tristeza, na minha vida não tem cansaço. Aleluia. Porque o Senhor da vida é o centro dela. É verdade. Ninguém comemora doença. Ó, vamos lá em casa que eu vou comemorar um câncer na cabeça do meu filho, vou fazer uma picanha lá. Não existe isso. Quando a doença chega, apaga o botão da cor da vida, você passa a viver em preto e branco. Você passa a não dormir, não comer, não beber, você passa a não viver mais. Você começa a secar quando a dor se muda para dentro da sua casa. Naquele momento em que Jesus devolveu aquele garoto para sua mãe, todos glorificaram a Deus pela grande vitória contra a morte. Só Jesus pode fazer, ninguém mais. O motivo da multidão acabou. Já não tinha mais por que aquela multidão sair da cidade. Eles já não iam mais a lugar nenhum. Eles estavam indo para a igreja da morte, que é o cemitério. Já não tinham mais que ir a lugar nenhum. Podiam voltar. Bom, já que a multidão dos vitoriosos está entrando na cidade, o que aconteceu? Duas multidões viraram uma. Aleluia. Não uma que chorava, mas uma que entrou na cidade e voltou sorrindo. É isso que o Senhor faz. Hoje o Senhor transforma multidões de gente pesarosa, angustiada, amargurada, doente e muito doente em multidão de gente feliz e curada, para a glória dele, porque ele tem seu nome glorificado todas as vezes que você é curada, minha irmã. Só vez a liberada para glorificar o nome do Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas, Senhor. Então a Bíblia diz, todos diziam, levantou-se um grande profeta entre nós, porque Deus visitou o seu povo. Quando Deus visita a nossa vida, meus irmãos, quando Deus visita a nossa casa, visita o nosso lar, visita o nosso trabalho, visita a nossa esperança, visita os nossos sonhos, visita a nossa saúde, tudo muda e tudo transforma-se em alegria. Você só é alegre e feliz quando a sua saúde volta. A sua saúde volta e traz de volta os seus sonhos e os seus projetos. Porque sem saúde ninguém trabalha e ninguém edifica coisa alguma. Mas quando a saúde é roubada de você, Satanás consegue roubar tudo que você tem, inclusive os sonhos de viver. Mas quando o Senhor vem para glorificar seu nome e se move de compaixão por você, Ele te devolve a saúde e o motivo para viver de novo. Nessa noite, o Senhor visitou o seu povo. O Senhor veio transformar a angústia e tristeza em vida e saúde. Eu convido você a ficar de pé.